Seleção de textos bíblicos. O livro de Isaías. Isaías, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, escreveu este livro cerca de 7 séculos antes da vinda de Jesus, antes da vinda do Messias. E é o profeta que mais fala sobre Jesus Cristo. 100% Jesus. O profeta Isaías falou muito sobre o ministério e a vida de Jesus, o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Introdução. O livro de Isaías apresenta várias mensagens importantíssimas. O Senhor é Deus soberano. Ele é o único Deus. Em segundo lugar, Deus é santo. Ele é separado do homem. Ele é inteiramente puro e perfeito. Terceiro, a natureza do pecado é impureza e rebelião contra Deus. Mas Deus perdoa aqueles que se arrependem. Quarto, a fé no Senhor Deus é a necessidade fundamental de todos os seres humanos. Quinto, Deus protege e preserva um remanescente do seu povo, um remanescente fiel. Sexto, o Messias, o ungido de Deus, reinará com justiça. O Messias é também o servo sofredor, que sofre não por algum mal que tenha cometido, mas pelas transgressões dos outros. Sétimo, do capítulo 1 ao 39, Isaías apresenta o julgamento do povo de Deus, mas a partir do capítulo 40, ele apresenta uma mensagem de consolo, esperança e salvação por meio de Cristo, mostrando a misericórdia, o consolo e a restauração eterna sob o governo do Messias. Propósitos do livro de Isaías. Primeiro, confrontar os pecados do povo de Israel e de outras nações com a palavra do Senhor, mostrando-lhes o castigo divino. Segundo propósito, profetizar que a futura geração dos exilados judaicos seria restaurada do cativeiro e se tornaria luz para os gentios. Terceiro, mostrar que Deus enviaria o Messias, descendente de Davi, cuja salvação alcançaria todas as nações da terra. Características especiais do livro de Isaías. Primeiro, suas profecias contêm as declarações mais claras e específicas sobre Jesus Cristo. Segunda, sua visão da cruz é a profecia mais específica e detalhada sobre a morte expiatória de Jesus. Terceira, Isaías contém mais revelação a respeito da natureza, majestade e santidade de Deus do que qualquer outro livro do Antigo Testamento. O Deus de Isaías é santo e todo-poderoso, aquele que julgará a iniquidade dos seres humanos e das nações. Quarta, Isaías é o profeta da salvação. Ele revela que o propósito divino de salvação será somente realizado através do Messias, Jesus Cristo, nosso Salvador e Senhor. Isaías, capítulo 1. Visão de Isaías, filho de Amós, que teve a respeito de Judá e Jerusalém durante os reinados de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Uma nação rebelde. Ouçam, ó céus, escute, ó terra, pois o Senhor falou: criei filhos e os fiz crescer, mas eles se revoltaram contra mim. Israel nada sabe, o meu povo nada compreende. Ah, nação pecadora, povo carregado de iniquidade, filhos dados à corrupção, abandonaram o Senhor, desprezaram o Santo de Israel e o rejeitaram.
Por que haveriam de continuar a ser castigados? Por que insistem na revolta? Todo o coração está sofrendo. A terra de vocês será devastada, suas cidades foram destruídas a fogo, os seus campos estão sendo tomados por estrangeiros diante de vocês. Só restou a cidade de Sião, como uma cidade sitiada. Se o Senhor dos Exércitos não tivesse poupado alguns de nós, já estaríamos como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Governantes de Sodoma, ouçam a palavra do Senhor. Vocês, povo de Gomorra, escutem a instrução do nosso Deus. Quando vocês vêm à minha presença, quem lhes pediu que pusessem os pés em meus átrios? Parem de trazer ofertas inúteis. Não consigo suportar suas assembleias cheias de iniquidade. Quando vocês estenderem as mãos em oração, não as escutarei. As suas mãos estão cheias de sangue. Lavem-se, limpem-se, removam suas más obras para longe da minha vista. Parem de fazer o mal. Aprendam a fazer o bem. Busquem a justiça. Acabem com a opressão. Lutem pelos direitos do órfão. Defendam a causa da viúva. Venham, diz o Senhor. Embora os seus pecados sejam vermelhos como o escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como a púrpura, como a lã se tornarão. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos desta terra. Mas se resistirem e se rebelarem, serão devorados pela espada, pois o Senhor é quem fala. Vejam como a cidade fiel se tornou prostituta. Seus líderes são rebeldes, amigos de ladrões, todos eles amam o suborno. Não defendem os direitos do órfão e não tomam conhecimento da causa da viúva. Por isso, o soberano, o Senhor dos exércitos, o poderoso de Israel anuncia: voltarei minha mão contra você. Tirarei toda a sua escória e removerei todas as suas impurezas. Restaurarei os seus juízes como no passado e os seus conselheiros como no princípio. Depois disso, você será chamada cidade de retidão, cidade fiel. Sião será redimida com justiça, com retidão os que se arrependerem. Mas os rebeldes e os pecadores serão destruídos, e os que abandonam o Senhor perecerão. Capítulo 2. A glória do monte do Senhor. Foi isto que Isaías viu a respeito de Judá e de Jerusalém. Nos últimos dias, o monte do templo do Senhor será estabelecido como o principal, será elevado acima das colinas, e todas as nações correrão para ele. Virão muitos povos e dirão: venham ao templo do Deus de Jacó, para que ele nos ensine os seus caminhos, e assim andemos em suas veredas. Pois a lei sairá de Sião, de Jerusalém virá a palavra do Senhor. Ele julgará entre as nações. Eles farão de suas espadas arados, e de suas lanças foices. Uma nação não mais pegará em armas para atacar outra nação. Elas jamais tornarão a preparar-se para a guerra. Venha, ó descendência de Jacó, andemos na luz do Senhor. O dia do Senhor. Certamente abandonaste o teu povo, porque eles se encheram de superstições dos povos. Praticam adivinhações como os filisteus e fazem acordos com os pagãos. Sua terra está cheia de ídolos. Eles se inclinam diante da obra das suas mãos. Por isso, a humanidade será abatida e o homem será humilhado, por causa do terror que vem do Senhor. Os olhos do arrogante serão humilhados, e o orgulho dos homens será abatido.
Somente o Senhor será exaltado naquele dia. O Senhor dos exércitos tem um dia reservado para todos os orgulhosos e altivos, para que eles sejam humilhados. A arrogância dos homens será abatida e o seu orgulho será humilhado. Somente o Senhor será exaltado naquele dia, e os ídolos desaparecerão por completo. Os homens fugirão para os buracos da terra, por causa do terror que vem do Senhor, quando ele se levantar para sacudir a terra. Parem de confiar no homem, cuja vida não passa de um sopro em suas narinas. Que valor ele tem? Capítulo 3. Julgamento de Judá e de Jerusalém. Vejam, o soberano, o Senhor dos exércitos, logo irá retirar de Jerusalém e de Judá todo o seu sustento, tanto o suprimento de comida como o suprimento de água. Porém, jovens do governo, irresponsáveis dominarão. O povo oprimirá a si mesmo, homem contra homem, cada um contra o seu próximo. Jerusalém está em ruínas, e o povo de Judá está caído. Suas palavras e suas ações são contra o Senhor, desafiando a sua presença gloriosa. Ai deles, pois trouxeram desgraça sobre si mesmos. Digam aos justos que tudo lhes irá bem, pois comerão do fruto de suas ações. Mas ai dos ímpios, tudo lhes irá mal. Terão a retribuição pelo que fizeram as suas mãos. Meu povo, os seus guias o enganam e o desviam do caminho. O Senhor levantou-se para julgar. Entra em juízo contra as autoridades e contra os líderes do seu povo. Vocês arruinaram a vinha e o que foi roubado dos necessitados está nas suas casas. O Senhor diz: por causa da arrogância das mulheres de Sião, o Senhor porá a descoberto as suas vergonhas. Seus homens cairão ao fio da espada. Capítulo 4. O renovo do Senhor. Naquele dia, o renovo do Senhor será belo e glorioso, e o fruto da terra será o orgulho e a glória dos sobreviventes de Israel. Os que forem deixados em Sião e ficarem em Jerusalém serão chamados santos, todos os inscritos para viverem em Jerusalém. Quando o Senhor tiver lavado a impureza das mulheres de Sião e tiver limpado por meio de um espírito de julgamento e de um espírito de fogo o sangue derramado em Jerusalém, o Senhor criará sobre todo o monte Sião e sobre aqueles que se reunirem ali uma nuvem de dia e um clarão de fogo de noite. A glória tudo cobrirá e será um abrigo e sombra. Capítulo 5. A canção da vinha. Cantarei para o meu amigo o seu cântico a respeito de sua vinha. Meu amigo tinha uma vinha na encosta de uma fértil colina. Ele esperava que desse uvas boas, mas só deu uvas azedas. Por que só produziu uvas azedas quando eu esperava uvas boas? Pois eu lhes digo o que vou fazer com a minha vinha. Derrubarei a sua cerca para que ela seja transformada em pasto. Derrubarei o seu muro para que seja pisoteada. Farei dela um terreno baldio. Pois bem, a vinha do Senhor dos Exércitos é a nação de Israel, e os homens de Judá são a plantação que ele amava. Ele esperava justiça, mas houve derramamento de sangue. Esperava retidão, mas ouviu gritos de aflição. Ais e julgamentos. Ai de vocês que adquirem casas e mais casas, propriedades e mais propriedades. O Senhor dos Exércitos me disse: muitas casas ficarão abandonadas, as casas belas e grandes ficarão sem moradores. Ai dos que se levantam cedo para embebedar-se e se esquentam com o vinho até a noite.
O meu povo vai para o exílio por falta de conhecimento. E as multidões de sede. O homem será abatido, e os arrogantes terão que baixar os olhos. Mas o Senhor dos exércitos será exaltado em sua justiça. O Deus Santo se mostrará santo em sua retidão. Ai dos que se prendem à iniquidade e ao pecado. Ai dos que chamam ao mal bem e ao bem mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas, do amargo doce e do doce amargo. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos, e inteligentes em sua própria opinião. Ai dos que, por suborno, absolvem o culpado, mas negam justiça ao inocente. Por isso, assim como a palha é consumida pelo fogo, serão levados pelo vento, pois rejeitaram a lei do Senhor dos exércitos, desprezaram a palavra do Santo de Israel. Por tudo isso, a ira do Senhor acendeu-se contra o seu povo, e os seus cadáveres estão como lixo nas ruas.